A paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos aqui mais um dia para trazer a palavra do Senhor para vocês, mulheres, em nome do Senhor Jesus, com essa direção do Espírito Santo. Como sempre, fico muito lisonjeada de poder falar de um Deus tão poderoso, de um Deus tão magnífico que tem feito tanto por nós, tem nos dado o privilégio, tem me dado o privilégio de trazer mais sobre a palavra dele aqui. E eu fico muito grata a Deus por este privilégio de poder falar dele que é tão poderoso, da sua palavra que é tão extraordinária e tão completa, que nos preenche por completo, enche todos os vazios e entrega sobre a nossa vida tudo aquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor, ela é completa e ela não é difícil de ser compreendida. Basta pedir discernimento e o entendimento para o Espírito Santo, é claro, que ele que é o dono da palavra. Glória a Deus. Quero convidar você, mulher, para se inscrever aqui na página da igreja. Você que ainda não é inscrita, se inscreva, coloque para receber as notificações, porque quando eu abrir aqui uma live, você vai receber rapidinho aí no seu Facebook a notificação. Quero pedir também para você fazer um comentário, a paz do Senhor, avisando que você passou por aqui, porque dessa forma eu sei que você esteve aqui comigo e eu vou te conhecer melhor também. E claro, pega a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, este poderoso livro do nosso Deus, que ele está aqui falando exatamente de tudo aquilo que a gente precisa saber. A palavra do Senhor, ela é completa e nada, ela não tem falta de nada. Tudo o que você precisa, você encontra aqui. É o manual de sobrevivência do ser humano, da humanidade. Pega a palavra do Senhor, sem mais delongas, a gente já vai direto para a palavra, porque eu quero ser mais objetiva hoje, tá bom? Com você. No livro de Provérbios, capítulo 23 e versículo 7, a palavra diz assim, Provérbios 23 e versículo 7, porque como imaginou na sua alma, assim é. Tem mais a continuidade, mas eu quero só por esse primeiro pedacinho aqui do versículo, esse primeiro momento. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Você já deve ter percebido que muitas pessoas, você já deve ter notado, talvez seja com você, que de repente você olhou para uma pessoa e você criou uma expectativa em cima dela e quando você foi frustrada, por você ter criado uma consideração, criado um afeto por aquela pessoa, você sentiu dificuldade em enxergar a realidade da situação. E isso acontece muito porque o nosso cérebro, ele tem um poder extraordinário dado por Deus de criar não somente expectativas, mas de inventar coisas. Por exemplo, eu tenho aqui uma taça d'água, tá vendo? Alguém teve a ideia de fazer essa taça, alguém teve a ideia de fazer esse design dela, de fazer o desenho dela. Temos o celular, alguém teve a ideia magnífica de criar o celular, enfim, tudo que nós conhecemos, carro, casa, alguém teve a ideia de criar. E essa ideia não pode vir de outra pessoa, a não ser do próprio Deus. Essas ideias são dádivas dadas do próprio Senhor para nós seres humanos, quanto humanidade. E aí o que acontece? Isso é muito interessante. A nossa cabeça, ela tem esse dom gratuito de Deus de criar, de inventar histórias, de criar histórias, criar louvores, criar músicas, letras de músicas. Porém, também tem um lado, vamos dizer, não posso afirmar que seja 100% ruim, mas que faz parte. E é um ponto que nós precisamos de se atentar, que é justamente sobre a questão de criar uma expectativa sobre algo, você imagina algo e você quer tanto que aquilo aconteça que você começa a enxergar talvez uma pessoa em um relacionamento, que aquela pessoa seja aquilo que você queria que ela fosse. Porque você passa a enxergar ela daquela forma que você criou na sua cabeça, que você colocou essa expectativa. E isso nos leva muitas das vezes ao engano. Muitas das vezes nós somos enganados não por alguém, mas por nós mesmas. Porque, como eu acabei de explicar,
criamos expectativa em cima de alguém ou de algo e passamos a olhar para aquilo ou para aquela pessoa dentro daquela perspectiva de olhar. De forma que você deixa de enxergar a realidade e passa a enxergar aquilo que você pretende ver, aquilo que você quer ver. E aí está um grande problema. Agora eu posso afirmar que é um grande problema, mas assim, gigantesco. Por que isso? Porque olha o que o versículo está dizendo, porque como imaginou na sua alma, assim é. Então quer dizer, muitas das vezes você, mulher, tem imaginado dentro da sua alma. É interessante que ele não fala imaginou na sua mente, nos seus pensamentos, pensou. Não, ele fala na alma. Porque você percebe que é um pensamento, que uma ideologia, uma ideia sobre alguém, sobre você mesma, sobre uma situação que já foi além, muito além dos seus pensamentos. Aquilo passou a tomar conta de você, numa proporção tão grande que agora saiu da sua alma. Vocês conseguem compreender isso que eu estou querendo dizer? É algo que saiu da sua alma. Não é mais um pensamento esporádico, não é mais uma ideia, o que já era muito grande, mas agora passou a fazer parte de você. Agora está tão assim ali entrelaçado esse pensamento e essa ideia que ela passou a fazer parte da sua alma. Da sua alma. Olha como que isso é complexo e olha como que isso é poderoso. E aí o que acontece? Olha o versículo, assim como imagina na sua alma é. Então aí entra a parte que eu falei que é muito problemática, que é você precisa de se atentar ao que você tem pensado. Porque muitas das vezes uma mente cansada, uma mente estressada, uma mente desanimada, ela é o reflexo, ela é o extrato da conta daquilo que o teu cérebro tem pensado, daquilo que você tem deixado entrar na sua alma, na tua alma. Isso vai trazer esses malefícios, que pode ser esse cansaço extremo, que pode ser o estresse, que pode ser talvez até uma doença psicológica, uma depressão, e vem trazendo todos esses outros problemas que, obviamente, você não quer que isso aconteça, mas às vezes acaba acontecendo. Mas a raiz desse mal não está necessariamente naquela doença em si. Então, por exemplo, a pessoa tem, infelizmente, a mulher, talvez esse caso seja você tem passado por um momento difícil e você foi procurar ajuda num psicólogo, num psiquiatra e foi dado um diagnóstico que você está com depressão, por exemplo. E aí o que acontece? Esse diagnóstico é uma doença, é um diagnóstico, mas cadê a raiz disso? Onde que isso começou? Onde que está o início dessa enfermidade? Onde que está a raiz desse mal? E aí é esse que é o X da questão. Encontrar onde é a raiz desse mal. E às vezes a raiz desse mal não está necessariamente em algo muito gigantesco, em algo muito extravagante, mas talvez seja um pequeno pensamento. Um pequeno pensamento que foi ali alimentado com o passar do tempo, foi ali alimentado dia após dia. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, aquele pensamento que era só um pensamento esporádico, um pensamento que de vez em quando você se pegava pensando, agora faz parte do seu dia a dia. Todo dia você se pega pensando naquilo. Aí aquilo que era só um pensamento todo dia você pensava, agora passou a ser uma preocupação, sem você perceber. E de uma preocupação, agora passou a fazer parte da sua alma. E é por isso que vem aquele sentimento. Uma das causas, é óbvio que tem várias causas, mas estou apenas trazendo aqui como a gente vai tratar nesta live, sobre o assunto de mulheres cansadas, pensamentos cansados, que têm feito tanto e têm se cansado demais. Então, é justamente isso. Uma das raízes desse mal é justamente os pensamentos. Sabe, você tem que tomar muito cuidado
com aquilo que você pensa. Porque a nossa cabeça, ela é um campo de batalha. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que a sua mente é um local muito vasto, é muito grande, é enorme. Então ele pode trabalhar ali em vários setores. Ele pode trabalhar desde a sua infância, você já sendo adulta, até a sua vida adulta, até o que há de vir. Até no seu futuro, que você nem sabe que vai acontecer. Mas o diabo consegue trabalhar nessas áreas. Então, dentro de um só local, qual? A nossa mente. E é por isso que você tem que se atentar a isso. É por isso que você tem que prestar muita atenção no que você tem pensado. É por isso que você tem que prestar atenção naquilo que você tem permitido, sem querer, alimentar e crescer dentro de você. Dentro aí da sua cabeça, porque isso é muito sério. E aí, nós vamos dar seguimento aqui, e aí o que acontece? Eu quero falar algo aqui interessante. Os pensamentos velados. O que são os pensamentos velados? Por exemplo, o pensamento velado funciona da seguinte forma. Nós temos a história bíblica de Caim e Abel. A história a seguir é da seguinte forma que acontece. Olha como que aconteceu o primeiro assassinato na Bíblia. Prestem bem atenção. Estava Caim e Abel. Abel era o irmão mais novo, Caim o irmão mais velho. Os dois eram irmãos, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, criados da mesma maneira, criados na mesma casa, se alimentavam da mesma forma, bebiam da mesma água. Preste atenção, moravam na mesma casa e talvez dormiam até no mesmo local, na mesma cama, no mesmo quarto. E aí o que acontece? Olha que coisa interessante. Num determinado momento, Abel fala assim: eu vou fazer um sacrifício para Deus, para quem sabe assim ele voltar a falar conosco, para o pai voltar a falar com a gente. E Caim fala: então também vou fazer. Abel era responsável pelas ovelhas, então ele pega daquilo que ele era responsável, das ovelhas, ele pega lá uma ovelhinha. E já Abel era responsável pela tudo que vinha da terra, então ele vai pegar daquilo que ele é responsável, ele pegou lá da produção dele da terra. E tudo bem. E ele pega justamente dali e Abel pega ali das ovelhas. Os dois levam e oferecem no mesmo local para Deus. No mesmo lugar. Coloca um altar lá, Caim, coloca o outro altar, Abel. E Deus faz o quê? Deus responde a Abel, porque o sacrifício, uma das questões que foi aceito é que o sacrifício de Abel, Deus se agradou mais. E naquele momento, Caim fica furioso, ao ponto que a Bíblia diz que o próprio Deus fala assim: Caim, seu semblante caiu. O que aconteceu? O que está acontecendo com você? Acaso, se você não melhorar o teu sacrifício, eu também não vou aceitar o teu sacrifício? Pois é. Mas aí aquilo passa, aquele momento passa, daquele momento em que Deus está ali naquela conversa com os dois, Deus, né, se recolhe e tá tudo muito bem. Simplesmente, do nada, por inveja, assim, do nada, Caim mata Abel. Por inveja, ele mata Abel. E aí eu quero te trazer aqui uma questão, que é os pensamentos velados. Os pensamentos que ficam aqui, ó, guardado, que você não conta para ninguém, que ninguém te conta, mas ficam aqui, cada um tem ali o seu pensamento. Eu não creio, eu particularmente, não li isso em lugar nenhum e não li na Bíblia, estou falando de mim agora. Eu não creio, dentro do que a gente está falando aqui hoje, eu não creio que Caim matou Abel simplesmente porque o sacrifício dele não havia sido escolhido por Deus. Porque você matar alguém é algo muito forte, é algo muito definitivo. Não vai ter um arrependimento, porque a pessoa já está morta. Não tem como você pedir desculpa depois. É algo que não vai voltar mais. Não vai ter jeito. É uma atitude muito drástica. Você tirar a vida de alguém é uma atitude totalmente terrível. Não tem para onde correr depois disso. Acabou. E aí Caim matou Abel. Mas foi somente por causa do sacrifício que não foi aceito?
Eu não acredito muito nisso. Eu penso que Caim já antes deles irem até o Pai, até Deus e fazer aquele sacrifício, eu penso que Caim já havia dentro dele um certo ciúme de Abel, uma certa inveja de Abel. Já havia em Caim um pensamento contrário a Abel, uma certa rejeição, uma certa distância, um certo distanciamento entre os dois. Já tinha ali algo velado, algo escondido dentro dele. E que no momento que ele achou oportuno, ali, vamos dizer assim, foi o estopim. Ele falou: ah, não, aqui para mim já deu, não aguento mais esse menino, para mim já chega, já estou cansado disso. E foi lá, já com muita raiva guardada, muito ódio acumulado no coração, alimentado por ele mesmo. Ele simplesmente vai lá e mata Caim, e mata Abel, perdão. E Caim mata Abel e tem o primeiro assassinato da Bíblia, da Terra, do planeta Terra. E aí, nós temos que tomar muito cuidado, porque esses pensamentos que ficam aqui rondando a nossa mente, uma hora eles podem ser extravasados. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quer dizer, aquilo que você tem guardado dentro de você, uma hora vai sair. Uma hora vai ser expressado. Se for o bem, tudo bem. Mas e se for o mal? E se for o mal? E se for os maus pensamentos? E se for uma inveja escondida? E se for um sentimento ruim contra alguém escondido? Quando surgir uma oportunidade, quando surgir ali, de repente, um pisar no teu calo, você vai falar com aquela pessoa ou falar sobre aquela pessoa dentro daquilo que já está na sua mente há um tempo. E eu tenho uma coisa para te dizer, talvez seu pensamento não seja coerente, talvez o seu pensamento não seja correto em relação a essa pessoa. Então, olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, quando você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando eu aceitei a Jesus, a nossa cabeça, a nossa mente, agora não é mais nossa. Ela não pode mais ser da minha posse. Porque agora eu ofertei ela para Deus, eu ofertei todo o meu ser, a minha alma, o meu espírito, a minha vida, o meu corpo, tudo eu entreguei para o Senhor Jesus. Então, a partir desse momento, tem que haver em mim uma verdadeira transformação. Tem que haver em mim uma verdadeira transformação no meu modo de pensar. Porque se não houver essa transformação nos meus pensamentos, o que vai acontecer? Eu vou, no momento ruim, expor, colocar para fora, vomitar aquilo que está guardado dentro de mim e que não vem de Deus, mas que vem de mim, da minha natureza caída. E isso você pode ter certeza mais que absoluta que não vai ser coisa boa. Porque nós, seres humanos, não temos nada de bom para oferecer. Toda parte boa nossa vem de Deus. Tudo aquilo que é perfeito, se você pensa em você agora, um dom muito, muito bom que você tem um dom. Esse dom foi Deus quem te permitiu ter. O dom de construir, o dom de desenhar, o dom de louvar, o dom de escrever letras de músicas de louvores, o dom de pregar, o dom de interpretar, enfim, são muitos os dons. O dom de fazer uma excelente comida, enfim. Todos esses dons, eles foram dons gratuitos de Deus. E eles são a parte boa que está em nós. E essa parte boa que está em nós não veio de nós, mas veio de Deus. Agora tira parte de Deus e fica só você. Tira parte de Deus e fica só eu. Não tem nada de bom.
é tudo muito ruim, é tudo muito pecaminoso, é tudo muito estranho. Do nada vem os pensamentos ruins, do nada vem vontades ruins, do nada vem desejos terríveis. Porque essa é a natureza do ser humano. Então a Bíblia aqui em Romanos 12:2 vai dizer para a gente justamente isso. Você precisa renovar a sua mente. E essa renovação, eu quero trazer você aqui para entender isso, ela não vai acontecer do dia para a noite. Essa renovação da mente, ela não vai acontecer como num passe de mágicas, como a gente vê assim na televisão, que é tudo mentira também. Mas, para vocês entenderem, não vai vir assim. De que forma que virá a renovação da mente? É no cotidiano, é todos os dias uma semente nova sendo plantada. Olha, hoje eu percebi que eu preciso melhorar isso, então eu vou fazer de tudo para eu melhorar. E você busca melhor em cima disso. Olha, eu preciso melhorar aqui. E você busca melhorar em cima aqui. Então, são cotidianos. E é óbvio que essa nossa natureza humana, caída, pecaminosa, ela não vai ser revelada a você próprio, a sua natureza, os seus defeitos, não serão revelados todos de uma vez só. Porque nós não temos essa tamanha santidade para já nos olhar assim de um dia para o outro e nos ver com tantos erros. Porque a nossa natureza é esconder, é se camuflar, é disfarçar aquilo que é ruim, mas deixar transparecer somente aquilo que é bom, aquilo que a gente sabe que o outro vai aprovar. Mas aquilo que o outro a gente sabe que vai ser reprovado pelo outro, a gente esconde. Isso é a nossa natureza. Nós somos assim, nós não somos 100% verdadeiros. Então, o que acontece? Quando a nossa, obviamente, por essa característica que eu citei aqui, você não vai ter todos os seus defeitos revelados do dia para a noite. Mas ali ao longo dos dias, dos meses e dos anos, você vai vivenciando momentos e nesses momentos você começa, claro, se você permitir, o Espírito Santo começa a te revelar pontos em que você precisa de mudar, em que você precisa de fazer a diferença, em que você precisa de trazer a luz de Deus ali para aquele local e mudar, porque isso aqui não pode mais fazer parte de você. Mas percebam e compreendam, é com o tempo toda essa mudança radical. Mas, se você nunca começar a se autoavaliar para fazer essa mudança, também nunca vai acontecer. Então, comece hoje a se autoavaliar. E uma das formas de fazer acontecer é mudar justamente o quê? O que a gente pensa. Então, nós vamos agora para a Bíblia mais uma vez, em Filipenses 4:8 diz assim: foca em pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, bom, nisto pensais. Quer dizer, essa é uma das formas de mudar nossos pensamentos, porque vamos deixar de focar nos problemas e focaremos em soluções, em ótimas notícias, no que eu posso fazer para ajudar a obra do Senhor, ou o que eu posso fazer para mudar, melhorar, trazer mais conforto, mais equilíbrio para dentro da minha casa. Talvez não vai mudar aquela situação, problema daquele momento. Talvez não mude já de imediato uma atitude que você fala, olha, aqui eu vou fazer isso aqui que eu sei que vai melhorar o ambiente. Não vai mudar talvez aquele problema, mas vai trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de facilidade dentro daquele contexto de situação que você tem que resolver. Então, justamente quando você tenta melhorar, você percebe que ao seu redor situações que são problemáticas tendem a amenizar. Elas não vão sumir. Dependendo da circunstância, pode ser que sim, mas na maioria das vezes elas vão dar uma amenizada, uma equilibrada. Ficará um pouco mais fácil de você conviver ali dentro da sua casa, com os seus familiares, porque você percebeu esse problema dos seus pensamentos, essas atitudes que estavam ali veladas, escondidas, e por causa disso você as tratou. E por conta de ter cuidado, tratado e parado de agir daquela forma,
Então, dentro da sua casa, no convívio, se tornou um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Como eu disse, existem circunstâncias e circunstâncias. Então, vai haver situações que você vai mudar. É óbvio que a situação talvez não mude, mas vai ficar mais fácil de conviver ali. Vai ficar mais fácil de você ter um convívio mais de paz dentro da sua casa, vai facilitar essa mudança, vai facilitar a resolução desses problemas, vai facilitar a forma de você lidar com esse filho, com essa filha rebelde, com esse menino que está dando trabalho, com esse marido que está perturbado, tem bebido muito, tem usado drogas, não quer saber de Jesus. Talvez se você começar a fazer a transformação em você, aqui dentro da sua mente primeiro, tudo isso não vai do dia para a noite. Eu não estou fazendo aqui propaganda enganosa do reino de Deus. Não vai do dia para a noite solucionar, porque são situações que não dependem exclusivamente somente de você. Depende de terceiros, como eu citei, dos filhos, das filhas, dos netos, das netas, do marido, enfim. Depende de terceiros. Porém, talvez fique um pouco mais facilitado, fique menos difícil, menos problematizado essa situação, porque você passou a se olhar com mais vigilância, com mais cuidado, se atentou aos seus pensamentos. E aí eu trouxe um ponto aqui muito interessante que eu quero ler para vocês. Não deixe qualquer coisa entrar na sua mente. Pensamentos, conversas, certos tipos de músicas, filmes, enfim, tudo aquilo que não vai falar de Jesus para você, que não vai te levar a pensar nele, mas vai te fazer pensar em outras coisas. Sabe, às vezes você ouve uma música secular que não é do meio evangélico, do que está ali naquele momento louvando a Deus, adorando ao Senhor. Você ouve uma música secular e você imediatamente chora, fica triste com a letra, com a melodia, com aquilo, com a lembrança que aquela música traz para você, com aquele filme, talvez, com aquela novela, enfim. E aí, o que eu quero dizer para você? Isso são uma música, um filme, uma série, uma novela, enfim. Tudo isso, ele traz um espírito junto com ele. Ele tem que trazer ali, porque você pode perceber, a música, ela vai na nossa alma. Uma canção, ela vai na nossa alma. Você sente o teu corpo se arrepiar, você sente vontade de chorar, vontade de sorrir, dependendo dali da música que você tem ouvido naquele momento. Então, você precisa de se atentar a isso. Eu sei que ninguém gosta de falar sobre isso, mas o óbvio precisa ser dito. Então eu preciso de te alertar sobre essas questões, que parecem ser pequenas. Lembra que eu disse sobre a questão da depressão lá no início da live? Pois é, muitas pessoas estão em estado de depressão hoje, por quê? Não encontra a raiz do mal. Porque estão pensando que a raiz do mal é um trauma muito grande, que a raiz do mal é algo muito severo que aconteceu no passado, na infância, enfim, independente de um trauma ou algo do tipo, porque foi uma tristeza muito grande. E talvez não. A raiz daquele mal seja uma coisa pequena, uma pequena atitude que você tomou várias vezes. E aquilo foi fazendo parte de você sem você perceber, ao ponto de fazer parte hoje da sua alma. E é por isso o motivo da depressão, é por isso o motivo da síndrome do pânico. Talvez, tá? Não estou generalizando, estou trazendo uma hipótese que pode ser em alguns casos, ok? Então, e aí a pessoa fica ali, e quando vai perceber, porque a pessoa fica ouvindo músicas seculares, dizendo ser de Deus, e aquelas músicas traz um espírito que não é o Espírito Santo, mas traz um encosto, traz um espírito caído, traz um espírito de depressão, traz um espírito de suicídio naquela canção, traz um espírito, sabe, de deixar você prostrada, desanimada. E aí você passa a ficar assim no seu dia e você nem sabe por quê. Mas talvez seja aquela música, aquela série, aquele filme, enfim, que você viu lá no horário do almoço. E aí você ficou todo dia triste, todo dia mal,
com maus pensamentos e não sabe de onde surge. Pois é, essas questões que eu citei, de louvores, filmes, séries, novelas, enfim, tudo isso traz um espírito com eles. Assim como os louvores traz o Espírito de Deus. As músicas do mundo vai trazer qual espírito? O de Deus ou o espírito do mundo? E quem é o príncipe do mundo? Quem é o rei deste mundo? Quem é? É Satanás. É ele quem reina aqui nessa terra. Por isso que nós vemos tantas pessoas sendo usadas para fazer o mal, como Caim foi para Abel, matou o seu irmão mais novo. Era para ele ter um olhar de cuidado para o irmão menor, era para ele ter um olhar de amor, de olha, ele é meu irmãozinho mais novo, mas ele não teve esse olhar, ele teve um olhar malicioso, um olhar tão perverso ao ponto de matar o próprio irmão. Então, onde está o espírito dessa música? Onde está o espírito deste filme, desta novela, deste seriado que você tem acompanhado? É do céu ou é do inferno? Então, você precisa de se atentar a isso. Porque a mente, ela é o que domina tudo. Para você ter uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual ali de bênção, real, é necessário então que você passe a absorver conteúdos de qualidade, conteúdos do céu, conteúdos de promessas, conteúdos de ensinamentos bíblicos, conteúdos de mensagens, de louvores, uma live como essa que está trazendo edificações para a tua vida. Por quê? Porque não tem como você edificar um bom pensamento. O que é edificar? É construir, é levantar. Não tem como você edificar um bom pensamento se nas tuas memórias, se na memória do teu cotidiano, das horas do seu dia, o que você tem absorvido são coisas ruins, coisas deste mundo, coisas malignas, coisas que trazem um espírito do mundo, um espírito de rebeldia, um espírito de divisão, um espírito de inveja, um espírito de adultério, um espírito... Enfim, são tantas e tantas vertentes que nós temos que prestar atenção quando nós vamos assistir qualquer tipo de conteúdo. Então, fique atento com isso. E aí vem um outro tópico que eu quero trazer para você que diz assim: ser verdadeiro e santo. Para você passar a ter bons pensamentos, você precisa de ser verdadeiro e santo. Em Efésios 4, do 23 ao 24, diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quer dizer, o novo homem, ele tem que ser santo e verdadeiro. Verdadeiro e santo. O que é ser uma pessoa verdadeira? Uma pessoa verdadeira não é aquela que se acha verdadeira. Não, olha, eu sou muito sincera, se você vier, eu vou dar minha opinião, você gostando ou não, e não sei o quê. Não, dependendo da circunstância, isso não é ser sincero, isso é ser mal educado. Existe uma diferença. Ser verdadeiro não é entristecer uma pessoa, não é magoar uma pessoa, não é humilhar alguém. Ser verdadeiro é você saber da verdade. E qual é a verdade que tem que prevalecer na vida do cristão? É a minha? Não. É a sua? Também não. É a da Bíblia. Essa é a verdade que nós temos que nos atentar. É essa a verdade que você tem que estar ligado, estar conectada. É essa aqui a única verdade que importa. Então, olha, a minha opinião sobre determinado assunto é essa daqui. A dele ali é outra, a sua aqui é outra opinião. Tá, tudo bem. Todo mundo tem uma opinião e isso também é dado por Deus para a gente pensar e raciocinar. Ok, mas agora vamos ver o que realmente é. Se é a minha, se é a sua, se é a dele, vamos. Então, vamos consultar a palavra do Senhor aqui e ver o que Deus, o único que é verdadeiro, ele que é a verdade, nos diz sobre tal assunto. E aí sim nós descobrimos a verdade. Então, ser verdadeiro não é necessariamente falar sempre tudo que vem na cabeça, porque eu sou muito franco.
Não, não é isso. Mas ser verdadeiro é você estar conectada à luz da Bíblia, à luz da palavra, porque ela é a verdadeira verdade e a única verdade é ela. Você pode ver, a gente vê tantas notícias na televisão, na internet, e é fake news, é gente que inventa história, é gente falando história, e todos os assuntos, todo mundo tem uma opinião, mas no final da história, quando você vai olhar para a Bíblia, dentro daquele contexto, a Bíblia já dizia tudinho disso daí. A Bíblia já determinava tudo isso daí. Então, não é novidade, não há novidade que a Bíblia já não saiba. O próprio Salomão veio dizendo, nada é novidade. Tudo já foi feito. É exatamente isso. Nada aqui é novidade. Tudo aqui já foi feito, já foi criado, já foi pensado, mas a palavra de Deus é a novidade para nós. A palavra de Deus é a novidade para a nossa vida. A palavra de Deus é a verdade que tem que nos guiar. Porque quando nós nos colocamos na nossa ótica, então eu vou olhar a minha verdade, você vai olhar a sua, ele vai olhar a dela, ela vai olhar a dela. E aí o que acontece? Acontece uma divisão. Acontece uma divisão, acontece contendas, acontece de pessoas, eu não concordo com você, de brigas, discussões, a gente vê muito isso da política, que acontece isso e aquilo, e no final da história nada disso importa, porque o que realmente importa é o que está aqui na palavra de Deus. A palavra do Senhor fala sobre todos os âmbitos. Então ser verdadeiro não é ser franco, mas é ser guiado pela palavra do Senhor, porque ela é a única verdade que existe. Ponto final. E a parte em ser santo, ser verdadeiro e ser santo, a parte em ser santo nos leva justamente para o quê? A busca da santidade, a busca daquilo que é santo. E de novo nós vamos para onde? Para Deus, para o céu, porque Ele é o santo dos santos, Ele é o único verdadeiramente santo. Então, para você ter bons pensamentos, você precisa de ser verdadeiro, guiado pela palavra. E para você ter bons pensamentos, você precisa de ter santidade. E como você adquire santidade? Sendo verdadeira dentro da palavra de Deus, você buscando em oração, você buscando em jejum, meditando na palavra de Deus. Isso é uma forma de você estar sendo santa, buscando a sua santidade. Não ficar focada nas coisas do mundo, não ficar focada no disse que me disse, não ficar focada em coisas que não vão agregar a sua vida espiritual, mas se conectar com Deus. Sabe, quando você olhar para o teu celular, se você olhar lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vai olhar e tem um tal de algoritmo. Esse algoritmo ele vai mandando para você tudo aquilo que ele percebe que você tem interesse. E aí você pega o celular de alguém e você olha assim. Por exemplo, se você pegar o celular de um menino de uns 10, 12 anos, muito provavelmente o algoritmo vai ter muitos jogos. Muitos jogos. Porque é o que está ali na idade dele. Muitos jogos, desenho, aqueles youtubers jovens, né, que falando sobre jogo também, falando sobre desenho, falando sobre outros assuntos que agora eu não vou saber informar, mas enfim. Por que o algoritmo manda isso para ele? Porque é isso que ele pesquisa. É isso que ele tem passado a maior parte do tempo. E o algoritmo identifica isso e promove ainda mais isso na vida dele. Agora, quando você tem uma pessoa que busca a santidade, está se esforçando ali para aprender, para se lançar deliberadamente nos pés do Senhor, você pega o celular dela, você vai ver o quê? Pastores dando palavra, você vai ver a minha live passando lá, você vai ver meditações de devocionais, como, por exemplo, do nosso canal do WhatsApp, que eu sempre posto lá todos os dias. Então, você vai ver ali que aquela pessoa ela tem tido uma vida envolto de itens de qualidade, de conteúdo de qualidade, conteúdo de fé, conteúdo que vai edificar ela no dia mal, conteúdo que vai levantar ela no dia que ela não estiver bem. E isso acontece com todo mundo. Então, é por isso que você precisa de se atentar a isso.
E aí, nós vamos dar seguimento aqui. Uma outra questão que você precisa de ter é disciplina mental e obediência a Cristo. Isso é para ter bons pensamentos, tá? Que eu estou falando aqui. Então, você ter uma disciplina mental. O que é disciplina mental? Você estar atenta, muito atenta àquilo que você deixa entrar em você, àquilo que você permite assistir, como eu falei, série, filme, música, novela, enfim. Então, tudo isso você tem que se atentar. Essa disciplina mental, ela não vem de uma conquista de um dia, mas disciplina fala do cotidiano. Fala do dia após dia, ali, ó, hoje, amanhã, depois. Mesmo que você faça só um pouquinho hoje, mas amanhã faça de novo esse pouquinho, no outro dia faça de novo esse pouquinho. Isso é cotidiano. Isso é você trazer essa disciplina para o seu dia a dia. E a obediência a Cristo é justamente ter novos pensamentos, exige esforço ativo. Quer dizer, é todos os dias, é toda hora. Não é, hoje eu tô assim, amanhã eu vou cair. Não, quando amanhã você amanhecer ruim, triste, frustrado, decepcionado, o que você tem que fazer? Eu repreendo isso em nome de Jesus. Dobra o teu joelho, levanta de manhã, dobra o seu joelho, já ora, fala, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, sai agora em nome de Jesus. Já coloca aí um devocional, já coloca aí um louvor e já começa ali o seu dia se arrumando para ir para o trabalho. Enfim, quando você chegar lá no seu trabalho, você já vai ser outra pessoa transformada, porque você se permitiu viver isso. Em 2 Coríntios 10, ao 5, diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Prestem atenção. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É exatamente isso. Quando você presta atenção no conteúdo que você está digerindo, quando você presta atenção ali na música que você está ouvindo, na letra, na batida, na canção, na melodia, quando você se atenta a isso, então você se torna obediente a Cristo. E é interessantíssimo esse versículo porque ele fala: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quer dizer, não se prenda aos conhecimentos de alguém ou de alguma coisa aqui na terra. Não se prenda a isso. E não crie argumentos e nem queira saber argumentos de pessoas que decidiram não aceitar a Deus. Decidiram não aceitar a Jesus. Não se prenda a isso. Você não deve dar ouvidos a pessoas que argumentam contrário à sua fé. Eu já falei isso aqui em outra live, a nossa fé é muito sensível. E nós precisamos de cuidar dela, porque senão nós perdemos. E aí vem um capítulo muito ruim na nossa vida. Total vazio, solidão, enfim, terrível. E aí em Colossenses 3:2 diz assim: mantenham um pensamento nas coisas do alto, porque nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quer dizer, olha que coisa interessante. Na Bíblia, a meditação como ferramenta de renovação da sua mente. Então, como que é a meditação do mundo? A meditação do mundo, você fica num lugar ali de silêncio, com uma roupa leve, você senta ao chão, com os olhos fechados, e você fica meditando no total silêncio, esvaziando a tua mente. Esse é o intuito da meditação aqui no mundo secular. Mas a meditação de Deus é diferente, ela não é esvaziar, é encher. Então, quando você enche a tua cabeça, os teus pensamentos com as coisas que são de Deus, não há espaço, não há brecha para entrar a seta do diabo, porque está tudo muito bem fechado. Você tem ouvido e visto, assistido e, enfim, tudo que se volta para Deus, tudo que se volta para Jesus, para os feitos dos discípulos, os feitos de Jesus, e por isso você se torna, então, uma pessoa com a mente blindada, uma mente cheia, mas cheia assim,
não das coisas do mundo, mas de Deus, cheia da palavra de Deus. E aí continua, lá em Salmo 1, e versículo 2, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque muitas pessoas têm sofrido dentro da igreja, de todas as formas que vocês imaginarem. Porque elas simplesmente não estão fazendo isso aqui, ó. Meditar na palavra de dia e de noite. Simples assim. Quando você não passa a ler a palavra de Deus, você não tem acesso à palavra de Deus, não faz questão de ter acesso, então o que vai acontecer com você? Além de você ficar ignorante na palavra do Senhor, ou seja, não entender, não compreender, a tua vida espiritual vai muito mal. Então não é só uma questão de conhecimento, é uma questão espiritual, há uma questão de saúde, que há a necessidade de aceitar Jesus. Josué 1,8 diz que não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele dia e noite. De novo, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho bem-sucedido. Então quer dizer, aquele que medita na palavra do Senhor terá uma vida bem-sucedida. A mente de Cristo. A promessa máxima para crente é o acesso à perspectiva do próprio Deus, através do Espírito Santo, é claro. E aí, em 1 Coríntios 2,16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quer dizer, nós precisamos de adquirir essa mente de Cristo. De que forma nós vamos adquirir essa mente de Cristo? Nós adquirimos quando a gente absorve da palavra dele, entende da palavra do Senhor, busca essa palavra única e verdadeira e exclusiva. Aí, dessa forma, nós encontramos, então, o quê? A mente de Cristo. Uma outra questão que você precisa de ter para adquirir a mente de Cristo e permanecer com a mente de Cristo é a consistência. E o que é a consistência? É a renovação da mente, é um processo diário, não um evento único. A exposição constante às escritas lava a mente. Então quer dizer, talvez você até tenha chegado aqui com um pensamento ruim, um pensamento contrário, mas aí quando você começa a ouvir a palavra do Senhor, ou talvez você está aí lendo agora nesse momento, o que acontece? A tua cabeça começa a ser renovada, transformada, edificada, e aí você começa a ter o quê? Uma proximidade cada dia mais próxima da mente de Cristo. Esse é o nosso objetivo, ter a mente de Cristo, possuir a mente de Cristo, os pensamentos dele, a forma dele agir, a forma dele pensar. Não com soberba, como Eva desejou no jardim do Éden, mas com muita gentileza, muita gratidão. Eu quero ter a mente de Cristo, eu desejo ter a mente de Cristo, porque sem ela eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu vou mal. Então, eu tendo a mente de Cristo, quantas almas vão aceitar a Jesus? Eu tendo a mente de Cristo, quantas pessoas vão ser libertas através do meu ministério? Eu tendo a mente de Cristo, meus filhos, meu esposo, meus familiares, eles irão notar e sentir essa diferença em mim, porque agora eu tenho o Espírito Santo, eu lavei a minha mente. E aí é exatamente isso. Você precisa de focar a tua mente no que realmente importa. Porque para ter uma mudança de pensamentos, é necessário ter a mudança de hábitos. É necessário ter a mudança completa de tudo aquilo que você internalizou até hoje, tudo aquilo que você imaginou até hoje. Cancela isso e comece a se voltar à única verdade que existe, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única verdade que existe. Então não se atente a outra coisa a não ser a verdade de Deus. Prestem bem atenção nisso. A verdade de Deus é a única verdade imutável. É a palavra do Senhor. Então quando você abrir o teu entendimento e falar, não, eu preciso ter novos pensamentos, então você vai o quê?
depositar essa fé em Deus, depositar essa fé em Cristo, fazendo com que dessa forma a sua fé seja renovada. Fazendo com que dessa forma a tua mente seja o quê? Renovada. Tudo novo se fez para a glória do nosso Deus. Amém? Espero ter respondido a todas em nome de Jesus. Eu vou mandar para vocês agora aqui. E em nome do Senhor Jesus, você vai viver essa vida transformada. Vai ter essa mente transformada para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar agora em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, crendo no milagre extraordinário. Meu Pai, em nome de Jesus, quando esta mulher ou este homem, meu Deus, ouvir esta oração, eles serão impactados pelo Teu agir, pelo Teu poder, pelo Teu, meu Pai, pela Tua verdadeira justiça. Nós te pedimos, te clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Permaneça firme na fé, não há outro caminho a não ser o nosso Deus. E voltaremos com mais uma live na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde. Deus abençoe a todas em nome do Senhor Jesus e até lá. Um forte abraço.